Senhor, pelo privilégio, Senhor, de hoje podermos, Senhor, ter comunhão com o Senhor, contemplar a Tua face, contemplar a Tua glória, Senhor, receber de Ti, Senhor, uma infusão de vida. Oh, Senhor Jesus, Senhor, que nessa palavra, Senhor, dessa noite, que o Senhor possa voltar o nosso coração para Ti, Senhor, que o Senhor possa retirar da nossa vida todo véu, Senhor, fazer o nosso coração se voltar para o Senhor, Senhor, transformar a nossa vida, Senhor, queremos refletir a glória do Senhor. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor possa produzir, Senhor, em nós, ministros da nova aliança. Oh, Senhor Jesus, com um eterno peso de glória. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Eu vou colocar só alguns versículos aqui, né? Nós chegamos na mensagem 7 dessa série Ministros da Nova Aliança. E essa mensagem 7 tem, né, esse título duplo, né? O espelho e o vaso. Amém, aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado, ou então para você mesmo. Eu sou um espelho e eu sou um vaso. Pode falar aí. Eu sou um espelho e eu sou um vaso. Fala para o irmão que está do seu lado. Você é um espelho e você é um vaso. Se tiver alguém aí do seu lado aí, amém? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, como a gente vai ver, né, que como espelhos, nós precisamos contemplar e refletir a glória do Senhor. E como vasos, nós precisamos não apenas conter o tesouro, né, que é o Senhor, mas a gente também precisa manifestar o poder desse tesouro. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos abrir nossos ouvidos, né, ganhar o nosso coração nessa noite, para que a palavra dele possa ter efeito na nossa vida. Senhor Jesus, queria a mensagem da semana, né? Ela se inicia, né? Com uma comparação entre o ministério da antiga aliança e o ministério da nova aliança, né? Fazendo uma revisão da mensagem anterior. Né? Então vou colocar aqui uma imagem para os irmãos verem. Na antiga aliança, né? Na antiga aliança, né? Aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios, né? Paulo faz uma comparação, ele faz um contraste entre o ministério da antiga aliança e o ministério da nova aliança. No ministério da antiga aliança, Deus ele escrevia, ele tinha um desejo, né, de escrever a sua palavra. Só que essa escrita era em tábuas de pedra. Então Deus gravava aquilo que ele queria, né, aquilo que ele queria falar com o seu povo, ele gravava isso nas tábuas de pedra. Né? E hoje ele grava o que ele quer falar conosco. Ele não grava mais em tábuas de pedra, mas ele grava em tábuas de carne. Essas tábuas de carne é o nosso coração. Então Deus ele quer trabalhar hoje no nosso coração, né?
A tábua de pedra, a palavra de Deus na tábua de pedra é uma gravação que fica fora de nós, né? A gente viu isso na semana passada, né? Essa semana a gente viu de mais uma vez o Senhor falando sobre isso. Quando Deus ele faz uma gravação, né? Ele escreve no nosso coração, ele consegue fazer um trabalho, uma obra dentro de nós. Senhor Jesus. A tábua de pedra, né? A palavra de Deus na tábua de pedra, por ser fora de nós, o que ela consegue transmitir para nós é um conhecimento. Você fica ciente da lei, né? Não matarás, não dirás falso testemunho, todos aqueles itens que foram gravados na tábua de pedra, a gente até sabe decorar. Aquilo se torna um conhecimento para nós. A gente consegue até gravar na nossa mente. Olha só que interessante. Uma parte daquilo que estava fora, né, acaba entrando em nós como uma memória. Ela fica gravada na nossa mente também, né? Só que o nome disso é conhecimento. E isso, né, não é suficiente para nos dar vida. O que a gente precisa, né, para ganhar, para ter vida? A gente precisa do quê? Do Espírito. Então, quando Deus ele escreve no nosso coração a palavra dele, ele não escreve com tinta. Na verdade, a gente também viu isso na semana passada. Ele não escreve com tinta, mas ele escreve com o Espírito. E essa escrita, irmãos, ela é indelével. Ela é uma escrita para a eternidade. O Espírito, quando ele escreve no nosso coração, é algo que fica para sempre. Senhor Jesus. Por quê? Porque o Espírito é o que dá vida. O Espírito é o Espírito eterno. E é ele que nos dá vida. Então, esse contraste é muito interessante, né? Porque o conhecimento, quando a gente ganha a palavra como conhecimento, qual é o resultado disso? A gente passa a medir, julgar e condenar. Não é? É muito interessante, quando a gente pega a palavra apenas no conhecimento, a gente mede, julga e condena. Mas quando a palavra de Deus ela entra em nós por meio do Espírito e ela muda, ela ganha o nosso coração, ela toca no nosso coração. O resultado disso não é julgamento, mas ela nos capacita e ela nos transforma. E qual é o resultado da condenação? Morte. E qual é o resultado do trabalhar do Espírito? Vida. Então, esse é o contraste que Paulo faz, né, no início de 2 Coríntios, né, quando ele compara, né, ele contrasta o ministério da Antiga Aliança, o ministério da Nova Aliança. E depois, mais para frente, ele mostra que nós, apesar de estarmos na Nova Aliança, temporalmente na Nova Aliança, nós podemos cair na situação de não estarmos na realidade da Nova Aliança. Então, e isso é terrível, né?
Senhor Jesus. Por isso que a gente precisa, irmãos, viver aquilo que a gente ouve, viver a palavra de Deus, né? Senhor Jesus. E aí a gente vai lá para Mateus 7, né? Mateus 7, no versículo 24 ao 27. Ali mostra duas pessoas que ouviram a palavra, né? E tiveram atitudes diferentes. Vamos ler os versículos, eu vou colocar aqui para os irmãos. Ó Senhor Jesus. Mateus 7, 24 e 27, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto naquela casa, contra aquela casa, que não caiu. Aleluia! Porque fora edificada sobre a rocha. E aí, né, ele não para aí, né? Ele continua, ele mostra que pode acontecer na nossa vida uma outra realidade, uma outra situação. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhor Jesus. Então aqui a gente vê, né, outro contraste. Né, que aqui o Senhor Jesus falando para a gente, né? A gente pode ter, né, duas atitudes quando a gente ouve a palavra. Agora a gente está ouvindo a palavra, não é verdade? Então a gente já precisa já começar a perceber qual que é a nossa atitude. Qual que está sendo a minha atitude agora, nesse momento? Eu tô ouvindo essa palavra apenas para ganhar um conhecimento a mais? Ou eu quero realmente que por meio dessa palavra, né, eu possa, né, o Senhor consiga ganhar o meu coração, me transformar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu oro, irmãos, ao Senhor para que cada um de nós, a gente possa ganhar a palavra de Deus não apenas como mero conhecimento, porque o mero conhecimento ele só vai servir, como a gente viu lá atrás, né? Para a gente julgar as pessoas, para a gente medir as pessoas. As pessoas que não têm o mesmo conhecimento que você vai julgar. As pessoas que não têm a mesma regra que você vai julgar, vai medir, vai matar, vai condenar. Senhor Jesus, o ministério da Nova Aliança não é isso. Aqui fala, né? Aquele que pratica. O que é praticar a palavra? É viver. Não é apenas uma prática exterior. A gente vai ver sobre isso mais para frente. A questão de praticar a palavra de forma exterior. O Senhor não está preocupado com isso. O Senhor está preocupado, Ele quer saber como é que está o nosso viver. O meu viver é um viver de colocar a palavra de Deus em prática? Ou eu apenas ouço a palavra e acho ela bonita, né? Puxa, que palavra maravilhosa! Né? E não procuro viver aquela palavra. Se eu sou aquele que vive a palavra, eu sou um homem prudente. Eu estou edificando a casa sobre a rocha. Aleluia! Agora, se eu não
só toma a palavra como conhecimento, eu estou sendo insensato. Senhor Jesus. E aí é interessante, né? Essa comparação, por quê? As duas pessoas, né? Os dois irmãos, vamos dizer assim, né? Somos nós. Cada um deles vai ter uma velocidade aqui, né? Aquele que edifica a casa sobre a areia, ele vai, ele vai edificar bem mais rápido do que aquele que vai edificar a casa sobre a rocha. Na verdade, porque para achar a rocha demora. E tem que cavar, cavar, tem que gasta tempo. Então, se você olhar assim as duas obras, né? Se você conseguir fazer, né, uma comparativa entre as duas casas, você vai olhar, poxa, aquela casa, né, ali do que não pratica, né? Tá bonita, uma casa bonita. A outra ali, poxa, nem apareceu nada ainda, só tem né, aqueles negócios no chão ali, aquela vala no chão. Não é verdade? A gente julga assim. Nós julgamos assim. A casa que foi edificada mais rápido, a gente elogia. Agora, a outra que está ali ainda em construção, né, ainda está em obra, a gente despreza. Senhor Jesus. Seria uma boa, né, você falar para o seu cônjuge aí, né, se você tiver do seu lado aí, ó, fala para ele assim, eu ainda estou em construção, amor, fala para ele. Fala para ele, ainda estou em construção, tá? Por isso que eu ainda estou assim meio feio. Ó Senhor Jesus. Ou seja, né, a gente olha, a gente quer ver a aparência, não é? A gente quer ver a aparência, mas, mas a obra de Deus, em realidade, ela leva tempo. Ela tem um processo que a gente precisa aprender a esperar e precisamos aprender a passar por ele. Porque senão, quando chegar a aprovação, né, são os ventos lá, né, aqueles ventos, o rio, transborda o rio, vai desabar. Se a gente não buscar o Senhor, vai desabar. Aqui fala, né, o último aqui, né, vai ao Senhor, e esse aqui não vai. Qual a diferença, né? E aí está em Lucas, né? Olha só em Lucas 6, 47, 49, diz assim, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha. Olha só o trabalho que dá. Dá trabalho, leva tempo. Senhor Jesus. O Senhor ele não está preocupado, irmãos, com a aparência exterior da nossa casa, que é a nossa pessoa. Ele tá preocupado o seguinte, tá na rocha, tem alicerce, tá firme essa construção, essa é a atenção que o Senhor dá. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler também Lucas 6, 46. Senhor Jesus, Lucas 6, 46. Assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por que? Né, aqui mostra que o Senhor, ali tinha, esse é um versículo logo acima. Né? Depois desse versículo, fala sobre a questão das duas casas. Ou seja, o que ele estava falando? Né? O Senhor estava perguntando, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Ou seja, não vive a palavra. Senhor Jesus.
E isso, irmãos, é que o Senhor está mais preocupado com isso na nossa vida. O Senhor não tá preocupado, né, com o que sai da nossa boca. Ele está mais preocupado, mais atento ao nosso viver. Senhor Jesus, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? E aí a gente vai lá também para Mateus 7, né? Mateus 7 também tem uma palavra bem parecida com essa, né? Mateus 7, 21 a 23 diz: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então são versículos irmãos aí, né? O Senhor Jesus, ele mostrou o seguinte, ó, tudo bem, chamar, invocar o nome do Senhor é uma necessidade nossa. A gente precisa invocar o nome do Senhor. A gente precisa chamar Senhor, ó Senhor Jesus. Isso é a nossa necessidade. Mas a gente precisa também perceber qual é a necessidade do Senhor. O Senhor tem uma vontade. O Senhor tem um plano. O Senhor tem um desejo, né? Ele quer cumprir esse plano na nossa vida. Senhor Jesus. Então, o que na verdade acontece, né, conosco é que muitas vezes, né, a gente apenas invoca o nome do Senhor da boca para fora. Não pode ser assim, irmãos, né? A gente precisa invocar o nome do Senhor com realidade. Quando a gente está chamando, invocando o nome do Senhor, a gente está chamando ele, a gente está chamando Jesus de Senhor. Não é o Senhor, aquele Senhor, né? Ah, seu João. Não é isso, não. Não, esse Senhor não é um pronome de tratamento. Esse Senhor é o nosso dono. Você está chamando, você está dizendo para ele que você é o escravo dele e que ele é o seu Senhor. Então, o que adianta a gente chamar, ó Senhor, e quando o Senhor dá, né, o Senhor, que é o meu dono, me pede alguma coisa, eu falo, ah, não, depois eu faço. Ah, outro dia eu faço. Ah, não, pregar o evangelho não, dá muito trabalho, né? Entende, irmãos? O Senhor dá a direção, né, a direção dele, e a gente quer fazer a nossa vontade, então. Se eu estou fazendo a minha vontade, então Jesus não é o meu Senhor, em realidade, entendeu? Ele é o meu Senhor de boca, né? Eu chamo de Senhor, mas em realidade, quem é o Senhor? Sou eu mesmo. Senhor Jesus. Isso é muito sério, né? E aqui, né, ele completa, né, diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse versículo é muito forte, irmão. Esse versículo é muito forte. Ele mostra para nós que além de dizer Senhor, Senhor, né? Invocar o nome do Senhor sem realidade, nós podemos fazer coisas exteriores, práticas exteriores para Deus sem realidade. Né? A gente precisa perceber, a gente tem uma capacidade enorme. Não é verdade? A gente tem uma capacidade enorme de enganar nós mesmos. Senhor Jesus. Isso é o viver de aparência. E aí a gente precisa, né, fazer uma reflexão na nossa vida. Como é que está o meu viver? Meu viver é um viver de aparência
ou é um viver de realidade espiritual? Ó Senhor Jesus. Nesse versículo, né, que fala dos milagres, tem até um versículo em Isaías que o Senhor fala, eu faço sim os milagres, porque eu honro o meu nome. Né? Então, ou seja, não é porque uma pessoa faz milagres, né, o viver dela tá de boa, tá bem com o Senhor, tá aprovado pelo Senhor. A gente viu nesses versículos aí que não é bem assim. O versículo fala, nunca vos conheci, se nunca vos conhecia, nunca vos aprovei. Ou seja, nunca foi a minha vontade que você fizesse aquilo. Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente precisa realmente, né, diante do Senhor. Até no nosso serviço, né? A gente estava desfrutando isso no alimento diário, né? Na leitura do alimento diário, que a gente tem feito com os irmãos. A gente desfrutou disso, né? Que não adianta, né? No meu serviço, eu fazer coisas exteriores e não agradar o coração do Senhor. Eu posso estar servindo ao Senhor para aparecer, ou para, né, para manter uma aparência, para camuflar minha consciência, né, para subornar minha consciência. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Eu sei que é uma palavra meio dura, difícil de engolir, né? Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê. Hoje foi falado, né, pelo Pedro Dong, né? Não foi ontem pelo Éger, falou da palavra de justiça, né? É o alimento sólido. O Senhor está falando, está dando para nós um alimento sólido. Ele não está mais falando, não está dando mais leitinho, né, para gente. O Senhor quer ver a gente crescer. Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor. O Senhor quer que a gente, né, tenha um viver de realidade da realidade do ministério da Nova Aliança. Senhor Jesus. Vamos ver agora 2 Coríntios 3:11. 2 Coríntios 3:11. Vou compartilhar com os irmãos aqui o versículo. Agora que a gente vai entrar mais a fundo nos versículos, né? De 2 Coríntios 3. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aleluia, né? Senhor Jesus. Mostra, né, que esse ministério da antiga aliança, como que hoje a gente vive no ministério da antiga aliança? Fazendo isso que eu falei para vocês, né? Tendo um viver de aparência, tendo práticas exteriores. Ou seja, hoje a gente pode estar na nova aliança vivendo na velha. O Senhor nos guarde disso, mas esse viver de aparência, né, ele tem a sua glória. Só que é uma glória que desvanece. Senhor Jesus. E aí, o que acontece? Como essa glória desvanece, né, a gente começa a criar situações, a gente começa a criar uma, uma forma de proteger isso. Não foi isso que Moisés criou? Olha o versículo 12, né? Não, pulei. Versículo 13. Não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face. Para que os filhos de Israel não atentassem na terminação
do que se desvanecia. Quando ele fala que não somos, é o quê? São os ministros da nova aliança. Os ministros da nova aliança não usam o véu. O que isso quer dizer, né? Muito interessante, eu achei isso muito interessante. Moisés, ele criou uma maneira de proteger a aparência dele. Você percebe que Deus não falou em nenhum momento para Moisés usar aquele véu, porque foi invenção dele. Foi ele que inventou aquilo. Aquele véu foi invenção pura de Moisés. Ele que percebeu, pô, se o pessoal começar a ver que essa glória começa a desaparecer, eu vou perder a autoridade. O pessoal não vai acreditar nas minhas palavras. Não é isso? Então, o que ele fazia? Colocava um véu. As pessoas, elas tinham a impressão daquela imagem gloriosa de Moisés. Eles não viam a outra face de Moisés, quando a glória diminuía. Então, o que ficava na cabeça das pessoas era aquela imagem, um rosto brilhando. Senhor Jesus. E no ministério da Nova Aliança, né, o que isso significa, né? O que é esse véu? Esse véu é justamente o esforço que a gente faz para manter a nossa aparência de espiritualidade. Senhor Jesus, irmão, que situação. E dá trabalho manter essa aparência. Dá trabalho. A gente faz um esforço, a gente se esforça. E o que vai acontecendo? A gente, né, fica desgastado, fica triste. Por quê? Porque a gente não consegue mais, né, a gente não atinge o nível esperado que a gente gostaria. Na verdade, a gente fica abalado, abatido. Por quê? Porque as situações, os problemas vão vir. Como não tenho base, né, aí isso tudo vai cair, vai ruir. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós não estamos aqui para manter aparência. Né? Nós não estamos aqui para fingir, sabe, que a gente é super espiritual. Não. Se você está precisando de ajuda, peça ajuda. Se você está precisando de oração, peça oração. Nós precisamos tratar os irmãos como seres humanos, que são cheios de falha, cheios de dificuldade, deficiência. Nós não precisamos ficar mantendo a aparência, né, para os irmãos, né, colocando véu, para os irmãos não verem, né, a minha real situação. Isso não é o ministério da Nova Aliança, isso é o ministério da Antiga Aliança. Senhor Jesus. Vamos ler aqui o versículo 14 e 15. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então aqui é muito interessante porque aquele véu, aquele mesmo véu que era usado para manter a aparência, para que ninguém visse a minha real situação, esse mesmo véu é o mesmo que me impede de ver o Senhor, de tocar no Senhor. Olha só como é sutil isso. Satanás, ele nos engana. A gente fica nessa escravidão, né, de tentar manter aquela aparência, e aí você se esforça para manter aquela aparência. Imagina ali a situação de Moisés, né? Moisés ia tirar o véu, ia lá, tinha que cobrir. Ele tinha um esforço muito grande para manter aquela aparência. E não é diferente
da nossa realidade hoje. A gente também, irmão, se a gente cair nesse ciclo, a gente perde até saúde com isso. O nosso emocional é abalado, nossa mente, né? Eu conheço, né? Fico sabendo, né? De muitos, até muitos pastores, né? Irmãos responsáveis, pastores que entram em depressão, né? Por quê? Por causa dessa luta, desse conflito. Porque acaba virando um conflito, né? Para manter aquela, né? Aquela aparência, né? De não poder mostrar para as pessoas a real condição dele. E isso causa doença, Senhor Jesus. Mas tem cura, amém? Ó Senhor Jesus, graças a Deus, irmão, tem cura. Puxa, eu só estava falando versículo ruim, né? Agora vamos falar um versículo bom. Ó Senhor Jesus. Animar um pouco, né, irmãos? Sair dessa esfera pesada. Vamos ler, ó. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aleluia! Essa é a nossa cura, irmãos, é converter, é fazer o nosso coração se voltar para o Senhor. Esse é a primeira fase da cura, vamos dizer assim, né? É a fase inicial, quando a gente toma essa decisão, né? De parar de viver de aparência. Não, eu quero ter um viver de realidade. Eu quero construir a minha casa sobre a rocha. Eu quero viver a palavra que eu ouço. Então, irmãos, a primeira coisa que você precisa fazer é voltar o seu coração para o Senhor. Quando a gente volta o coração para o Senhor faz assim, ó, vup, tira o véu. Aleluia! Ó Senhor Jesus, assim, agora sim você não vai precisar mais desse negócio. Você não vai mais precisar desse véu. Por quê? Porque agora eu vou poder transformar você de verdade. O que você vai viver não é uma aparência, mas é uma realidade. Você não vai precisar ficar, né, tirando, né, fingindo para as pessoas. Ó Senhor Jesus. Amém. E aí, a outra etapa, né? Essa cura, ela vai em várias etapas, né? A outra etapa dessa cura, né? Tá no versículo 17. Senhor Jesus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aleluia! Onde está o Espírito do Senhor, irmãos, aí a liberdade. E aqui, né, quando fala isso, né, que liberdade é essa? É a libertação. Libertação do quê? Dessa escravidão. A escravidão, né, da aparência, do viver da aparência. Isso é uma escravidão. Né? Essa de você tentar mostrar para as pessoas aquilo que você não é. Isso se torna uma escravidão. E aí, quando a gente volta o coração ao Senhor, o Espírito entra, o Espírito toca, o Espírito transforma, aleluia, e aí a libertação. Eu sou liberto dessa escravidão, dessa situação. Senhor Jesus. Irmãos, a gente precisa, né, proclamar a nossa libertação. Ó Senhor Jesus. A gente precisa proclamar essa liberdade na nossa vida. Nós não precisamos mais viver escravo, né, das aparências. Nós somos ministros da nova aliança. Nós podemos ir ao Senhor, voltar o nosso coração ao Senhor, né? Converter o nosso coração ao Senhor. E aí, olha que maravilha, olha a próxima etapa, né? O versículo 18. Versículo 18, né? Senhor Jesus. E todos nós, aleluia, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha só que maravilha, né? Como o Senhor vai avançando,
esse é o processo de cura, né? Até para a gente ser curado dessa, sabe, dessa situação toda, né? Que a gente se enfia de vez em quando, né? Nós, né, somos humanos, a gente tem essas fraquezas, mas graças ao Senhor, o Senhor tem um processo maravilhoso de cura para nós. E aí, sem véu, né? Com o rosto desvendado, liberto dessa situação toda, nós agora podemos o quê? Contemplar a glória do Senhor. Olhar para o Senhor, ficar ali, né? O que é contemplar? É admirar, é parar, olhar assim e ficar parado olhando. Tem que gastar tempo com o Senhor. Quando a gente gasta tempo com o Senhor, irmãos, aí nós podemos ser transformados. Ó Senhor Jesus. E aí ele nos compara, né? Ele nos compara com um espelho. Então nós somos como esse espelho, né? Então quando a gente se olha, né? O que é nós sermos um espelho? Um espelho, ele reflete a imagem que ele contempla. Não é isso? Ele reflete a imagem que ele contempla. Então, se eu estou contemplando os meus problemas, o que vai refletir na minha vida? O que as pessoas vão ver em mim? É isso que significa nós sermos espelho. A gente reflete aquilo que a gente contempla. Então, se eu tenho problema e eu contemplo o problema, as pessoas vão olhar para mim e vão falar: esse rapaz aí tem problema. Ele está com algum problema. Não é verdade? Se a gente estiver contemplando o Senhor, irmão, se a gente estiver contemplando o Senhor, quando as pessoas olharem para nós, elas vão ver o quê? Eles vão ver a glória do Senhor na nossa face. Eles vão ver assim, aí, aquele ali falou com Deus. Aquele ali está expressando Deus. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência como essa. Eu já tive. Eu já tive a experiência da pessoa olhar para mim e falar assim: rapaz, você passou aqui agora e eu vi um brilho diferente. Aleluia! Irmãos, isso é porque nós temos essa capacidade, nós somos espelho. Nós refletimos aquilo que nós contemplamos. Eu costumo dizer, né? Deus ele está em oposição a nosso problema. Se você é um espelho, você está virado para o problema, você está de costas para Deus. Agora, quando você vira para Deus, você vira de costas para os problemas. O problema está lá, ele não vai deixar de existir. Mas o seu foco não está nele, o seu foco está no Senhor. Quando o nosso foco está no Senhor, né? A direção do nosso espelho está contemplando Deus, o problema pode até estar ali, vai existir, não vai deixar de existir. Mas o que vai refletir para as pessoas é o Senhor, é o brilho do Senhor, é a glória do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então a gente vai ver sobre isso mais para frente um pouquinho, né? Vou ver se eu consigo ainda falar sobre isso. Ó Senhor Jesus. A gente vê, né, que o trabalho de Satanás, né, eu vou acelerar um pouquinho para poder eu tocar num ponto mais para frente da mensagem, que eu acho mais importante. A gente vê que o trabalho de Satanás é na nossa mente, né? E o trabalho de Deus é no nosso coração. Satanás ele faz de tudo para impedir que a luz da glória de Deus resplandeça no nosso interior, né? Vamos ler rapidamente. Vamos ler aqui um outro versículo. Senhor Jesus. Olha aí, ó. O Deus desse século é quem? É Satanás, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração,
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que esses versículos, né, querem dizer, né? O primeiro mostra, né, que Satanás, ele tem uma obra, ele tem um trabalhar, que é não deixar que o evangelho da glória de Cristo, né, nos alcance. Ele não quer permitir que tudo aquilo que a gente viu lá, aquele trabalho de cura, né, que nos transforma de glória em glória, que produz em nós um ministro da nova aliança, ele não quer permitir que isso aconteça. Então ele trabalha aqui, ó, na mente. Mas aleluia, né? O versículo 6 é uma resposta de Deus, sabe? É como se fosse um contra-ataque. Então Satanás atacou ali no versículo 4, aqui Deus contra-ataca. Como que Deus contra-ataca? Com a palavra. Aqui fala, Deus disse. Ó Senhor Jesus, Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Aleluia, Senhor Jesus. Eu fico muito encorajado com isso, né? Porque o Senhor, ele trabalha por meio do seu falar. E ele aqui está dizendo, tudo bem, o Satanás fez um trabalho de colocar treva no seu coração para não resplandecer a luz, então tá bom. Deus falou, das trevas resplandecerá a luz. Ó Senhor Jesus. Então, se meu coração hoje está em trevas, né, eu crendo nesse versículo, né, eu percebo, né, que ele pode resplandecer no meu coração que está em trevas. Para que essa iluminação do conhecimento, né, da glória de Deus na face de Cristo eu consiga, né, contemplar a glória do Senhor e ver a glória do Senhor na face do Senhor. Ó Senhor Jesus, vamos seguir. Senhor Jesus, versículo 7. Aí ele muda um pouco, né? O apóstolo Paulo aqui, ele faz uma outra comparação agora, né? Que é a segunda parte da mensagem, né? A primeira foi a parte do espelho, né? Agora a segunda parte ele fala sobre o tesouro em vasos de barro. Então aqui ele faz um outro contraste muito interessante. Ele faz um outro contraste entre o vaso e o tesouro. Senhor Jesus. O vaso é de barro. Quanto que você dá num vaso de barro? Deve aí custar, sei lá, dependendo do tamanho do vaso, acredito, sei lá, que no máximo uns R$50. Um vaso de barro. Baratinho, né? Pode até ser que tenha uns mais barato do que isso. Mas não passa disso. Um vaso de barro, feito de barro. Você tira o barro de onde? Da terra. Um material que você encontra em qualquer lugar. Agora, um tesouro. Vamos supor que, sei lá, seja uma pedra preciosa. Uma joia rara, um diamante. Né? É isso que nós somos, irmão. Nós somos vasos de barro, mas dentro de nós tem um diamante, né? Que vale milhões e milhões de dólares. Ó Senhor Jesus! Então, nós somos esses tesouros em vaso de barro. O tesouro ele só pode ir, né, aonde o vaso vai. Ó Senhor Jesus! Então, nós carregamos esse tesouro dentro de nós. Senhor Jesus. Mas qual que é o mais valioso? É o vaso ou é o tesouro? O que eu dou mais valor? Para mim como vaso ou para o Senhor que está dentro de mim, que é o meu tesouro? As pessoas, quando olham para mim, elas veem o vaso, né? Ou veem o tesouro que está dentro do vaso? É a pergunta difícil, né? Senhor Jesus. Mas para que as pessoas possam ver o tesouro que está dentro de nós, aí a gente precisa passar por algumas situações.
né? Como a gente viu, né? A questão do espelho, né? Está contemplando ali os problemas, quem que vai aparecer? O problema. Se você contempla o Senhor, vai aparecer o Senhor, vai manifestar o Senhor. E a mesma coisa aqui com relação ao vaso, né? Se você investir no vaso, quem vai aparecer é o vaso. Agora, se você investir no tesouro, quem vai aparecer na sua vida é o tesouro, é o Senhor que está dentro de você. Ó Senhor Jesus. Olha só o versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados. Esse é o vaso. Porém não angustiados. Esse é o tesouro. É a manifestação do tesouro em nós. Perplexo, ou seja, sem saída. Esse é o vaso. Porém não desanimados. Esse é o tesouro. Perseguidos é o vaso. Porém não desamparados. É o tesouro. Abatidos é o vaso, porém não destruídos é o tesouro. Não sei se Simão percebe, para que o tesouro que está dentro de nós possa se manifestar, o vaso precisa passar por situações difíceis. O vaso precisa passar por situações de tribulação, perplexidade, perseguição e abatimento. Ó Senhor Jesus. Mas quando isso acontece, né, e aí, né, vem aquela questão, né? Se isso acontecer, essas tribulações ocorrem na nossa vida, e se a gente está ali contemplando a glória do Senhor, o que vai aparecer na nossa vida? É o poder do tesouro. É o que? É o valor do tesouro que vai aparecer na nossa vida. É o que está dentro de nós que vai se manifestar. E assim, dessa forma, é que é produzido o ministro da nova aliança. Senhor Jesus. Vou pular aqui alguns versículos, vamos para o final. Versículo 16. Diz assim: por isso não desanimamos. Amém, aleluia. Por isso não desanimamos. Pelo contrário. Puxa, mas você está passando por tribulação, está passando, né, tá, né, sendo abatido e está passando por isso e aquilo, e mesmo assim não desanima. Qual é o mistério, né? Qual que é o segredo? Ó Senhor Jesus. O segredo, irmãos, é que a gente tem um tesouro dentro de nós. Esse é o segredo. O segredo é que a gente não está olhando, focando no vaso. A gente precisa focar no tesouro. O vaso é esse homem exterior. O homem exterior se corrompe. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Senhor Jesus, o nosso homem interior. O que é o nosso homem interior? É o tesouro. O vaso é o homem exterior. Ele não é mesmo para ele ter alguma coisa, ter algum valor, ter algum sentido. O sentido de tudo aqui nesses versículos é manifestar o valor do tesouro na nossa vida. E esse é o nosso homem interior que se renova de dia em dia. Oh, Senhor Jesus, graças ao Senhor, né? Eu fico muito feliz, fico muito alegre, né? Encorajado, porque, né? A gente que passa, né? A gente tem passado por situações difíceis no nosso viver diário, na nossa vida. A gente percebe exatamente isso, que à medida que a gente vai, né, passando por algumas situações,
a gente se desgasta, puxa, mas tem algo sendo produzido. Tem algo de muito valor que está sendo produzido. E eu sinto isso. Né? Eu percebo isso. Eu percebo que tem alguma coisa sendo produzida em mim. Percebo também, irmãos, que tem alguma coisa sendo produzida nos irmãos. Senhor Jesus, está sendo produzido algo. Vamos ver o que é isso. O que está sendo produzido, né? É algo de valor, irmãos. É algo cheio de valor. Olha aí, ó, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, apesar da gente estar passando, por situações difíceis, nosso homem exterior está se desgastando, está se corrompendo, o nosso vaso está sendo ali passando por um processo, mas graças a Deus que o tesouro que está dentro de mim, irmão, o tesouro que está dentro de vocês, ele está se manifestando, ele está aparecendo, as pessoas começam a perceber o valor que a gente tem. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o que está sendo produzido em mim e em você, irmão, é um eterno peso de glória. Não é algo qualquer, não é uma coisa qualquer. Né? Não está sendo produzido algo leve, leviano em nós, nem algo sem valor, mas está sendo produzido algo eterno, para sempre e muito valioso. Jesus é o Senhor. Que o Senhor, que nós possamos abrir o coração para o Senhor, voltar o nosso coração para o Senhor, para que Ele possa produzir em nós esses ministros da nova aliança, mesmo que para isso a gente precisa passar por situações difíceis, porém, tudo isso passa, né? Nós não podemos atentar nas coisas que se veem, porque as que se veem passam, são temporais. Mas aquilo que a gente não vê, que está sendo produzido dentro de nós, vai durar pela eternidade. Jesus é o Senhor. Amém? Os irmãos podem abrir o áudio aí para a gente compartilhar. Oi. Oi, Felipinho. Amém. Amém. E muito nessa mensagem, começando pela parte que o Gustavo pediu para a gente falar com quem está do nosso lado. A gente está em construção. Aí a resposta que eu tive, então, vai ser um prédio, porque vai ser um edifício, porque essa construção tá grande. Mas graças a Deus, né, o que é trazendo isso, esse pedaço para agora para o final, né, o que está sendo edificado, ninguém está vendo, é como um alicerce mesmo de um prédio. Amém. A gente vê o prédio para o alto, bonito, grande, firme, mas a gente não vê o quanto para baixo foi cavado, né, o quanto, o tamanho do buraco que foi feito para sustentar esse prédio. É isso que o Senhor está fazendo conosco. O Senhor está fazendo essa base sólida, né, para que a gente possa aguentar tudo que vai acontecer conosco, né, aguentar toda essa tribulação, todo esse vento, esse rio que vai bater, né, e vai tentar nos desanimar, mas graças a Deus, né, o Senhor ele está trabalhando em nós, está fazendo essa base forte, está fazendo nos arraigando num firme fundamento. Essa palavra sólida,
né? Mas trazendo também um pouquinho da mensagem do Esdra de ontem, né? A gente, por mais que a gente esteja comendo esse alimento sólido, a gente não pode esquecer também do básico. A gente não pode esquecer de que o Senhor é que faz todas as coisas. Por isso nós precisamos depender dele. Por isso nós Amém. invocamos o nome do Senhor. Porque Amém. não é porque eu estou comendo já comida sólida que eu vou esquecer do leite, que foi me dado lá no início, né? A gente Sim. precisa levar e se invocar para sempre, porque quando a gente reconhece isso, a gente percebe que nós somos aquele vaso frágil, aquele vaso de barro, né? A gente, durante a mensagem, o Rony estava explicando aqui para o Felipe, né? Um vaso baratinho de barro, né? Feito do pó da terra, e dentro foi confiado um diamante, um tesouro. Nós somos esse vaso, simplesinho, mas o que está dentro de nós é muito valioso, é o próprio Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Essa mensagem é muito rica, né? E mesclando um pouco com a palavra da parte da manhã, né? Uma mensagem assim que vai mostrar que como a gente está, né? Como está nosso interior, né? Quando faz esse comparativo do espelho e o vaso, né? A questão do espelho eu fiquei muito tocado, que mostra o quanto a gente às vezes transmite, né? Aquilo que a gente está vendo, né? E assim, eu vejo hoje na TV, às vezes até aqui em casa mesmo, às vezes a gente está com alguma preocupação e aquilo fica na nossa cabeça, às vezes a gente começa a repetir aquilo, poxa, tem que resolver isso, tem que resolver isso, tem que resolver isso. É claro, também não pode ser leviano e achar que só olhar para o Senhor que tudo vai se resolver. Existem coisas práticas, a gente precisa de direção do Senhor e também precisa orar e agir, né? Orar e ação, né? Mas assim, de uma forma geral, irmãos, quando nós olhamos muito, quando nós problematizamos muito, olhamos muito para aquilo que não é o Senhor, a gente tende a refletir, né? O Senhor, quando ele nos concebeu, ele já nos concebeu como imagem e semelhança, né? A imagem e semelhança dele. Então, nosso foco é transmitir o Senhor, é refletir o Senhor. Mas quando a gente esquece disso, a gente acaba refletindo, né? Tudo que não é o Senhor. E às vezes eu vejo isso até mesmo nessa situação dessa pandemia. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente reflete aquilo que a gente está absorvendo, né? Se a gente liga o noticiário e fica o noticiário o dia inteiro com o noticiário ligado, a gente vai refletir só morte, né? O placar da morte o dia todo ali falando e a gente vai refletir isso. E assim devemos ser em relação ao Senhor, né? Nos nossos problemas, a gente deve olhar para o Senhor, porque a gente vai refletir aquilo que é o Senhor, que é a palavra, né? O nosso viver, a nossa comunhão com o Senhor, né? Amém.
Senhor Jesus, amém. Não estou me ouvindo? Tá bem baixinho para mim. Vou jogar mais perto aqui, porque eu tive que mudar a posição aqui do... Melhorou? Sim, sim. Amém. Então, a palavra realmente ela é bem, como o Gustavo falou no início, né? Ela é bem pesada, ela é bem dura, mas muitas vezes nós precisamos ouvir, irmãos, palavras assim como nossos filhos. Quem tem filho sabe que muitas vezes os pais precisam falar duro, botar de castigo, dar uma chinelada, uma correada, faz parte da educação, do crescimento, do aperfeiçoamento dos filhos, e o nosso Pai Celestial não é diferente. Então, realmente, a palavra é muito dura, mas também vem mostrar que existe uma esperança para nós, existe uma salvação para nós, e eu toco que está nas nossas mãos, irmãos. O Senhor já fez a parte dele. Então, assim, o que eu mais toquei foi essa questão aqui de Lucas 6, onde fala os dois fundamentos. E ele fala que no 48, 47, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, primeiro ponto, eu tenho que ir ao Senhor. Então, o meu viver tem que ser um viver de buscar o Senhor, a presença do Senhor. Eu sei que a vida é corrida, né? Hoje eu me sinto privilegiado, porque me aposentei, então eu tenho um pouco mais de tempo para me dedicar ao Senhor. Então, isso é muito saudável para nós. Mas mesmo nessa correria nossa, né, de ainda quem trabalha, a gente precisa, porque Deus sabe das nossas dificuldades. Ele quer ver o nosso coração. Ele está te chamando. Porque eu lembro que tinha um irmão que trabalhava muito, e ele, quando tinha oportunidade, irmãos, por mais que ele estivesse cansado, mas quando tinha conferência, reunião, você encontrava ele aonde? Na conferência, na reunião. Então, assim, mostrava o coração dele. A gente olhava no semblante e via que ele estava cansado, né, da correria, do trabalho, mas Deus viu o coração dele. Sabia que ele tinha um desejo de estar lá na comunhão, para receber a palavra. Então, isso é importante, né? Ir até o Senhor e ouvir as palavras. Então, outro ponto, eu preciso ir ao Senhor, mas não só para despejar ou só para pedir, mas eu preciso ouvir o Senhor, ouvir as palavras que o Senhor tem a dizer para nós. E aí o ponto que o Gustavo falou, né? Praticar. E quando eu pratico, aí ele fala no 48, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Não foi um buraquinho à toa, não, irmãos. Ele cavou, teve trabalho, né? Despendeu força, tempo para estar cavando, ou seja, para estar na presença do Senhor. E profunda, vai lançou o alicerce sobre a rocha. Então, esse ponto é importante. Então, onde eu estou lançando o meu alicerce? Se eu estou cavando pouco, eu não achei a rocha ainda. E aí vem a questão do vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Então, esse é um ponto importante, irmão, né? As situações, para uns já chegaram, situações de tribulação, de sofrimento, para outros ainda vão chegar. Não estamos querendo apavorar ninguém, mas a palavra está dizendo isso. Então, hoje nós precisamos estender nossas raízes para o ribeiro, né? Ter um alicerce bem firme, para quando vier as situações chegarem até nós estarmos firmes na rocha, suportarmos a situação. Ninguém está dizendo que a gente não vai chorar, que a gente não vai sofrer, mas a questão é, nós vamos nos entregar à situação que chegar até nós. Eu vou entregar meus pontos. Então, a situação aí no 49 ele fala, mas o que ouve e não pratica. Senhor Jesus. Olha a diferença do 47 para o 49. Todo aquele que vem a mim e ouve minhas palavras. 49. Mas o que ouve e não a pratica. Então, a diferença, né, de ir ao Senhor para ter intimidade com o Senhor. E aí, eu só vou ouvir a palavra do Senhor com uma mera mensagem, um mero conhecimento. Não vou praticar,
porque não tocou, não tive intimidade com o Senhor. E aí a minha casa vai ser edificada sobre areia. E quando vier a situação, eu não aguento. Aí eu vou me desesperar, eu vou murmurar, reclamar, vou botar a culpa em Deus. Então a diferença é isso me chamou muita atenção. Eu preciso, né, ter essa intimidade com Deus, buscar estender minhas raízes para o ribeiro, que nada mais é do que cavar, que é você lançar o seu alicerce sobre a rocha, sobre Cristo. Então, irmãos, isso mostra que depende hoje da minha pessoa, da minha atitude. Deus já fez a parte dele, ele hoje ainda coopera conosco, mas hoje, né, exclusivamente está na minha e na sua mão. Amém. Se nós vamos ser vencedores ou não, compete hoje de eu me posicionar adequadamente. Amém. Porque muitas coisas vão ser colocadas na nossa frente, mas o que eu vou fazer? O que eu vou buscar? Qual é a minha prioridade hoje? Então, a escolha é minha. O Senhor mostra 2 caminhos para nós seguirmos, mas a escolha é nossa, é minha. Amém. Então, que o Senhor nos encoraje, nos dê esse coração, como nós cantamos nos hinos, né? Um coração para buscar as coisas lá do alto. Amém. Um coração que se arrepende, um coração que reconhece a incapacidade, um coração que depende do Senhor e depende também dos irmãos. Por mais que a gente dependa do Senhor, mas eu também dependo dos irmãos. Como o Gustavo falou, se eu estou com alguma dificuldade, eu preciso abrir meu coração. Amém. Senhor, irmãos, olhem por mim, eu não estou me sentindo bem. Enfim, isso aí é uma atitude que demonstra que nós precisamos do Senhor. Amém. Amém, irmão? Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Essa semana foi muito desfrutável, né? O Senhor, Ele está dizendo que dá para nós. Amém. Mesmo que a gente ainda olhe muito para a aparência, mas o Senhor fala que Ele nos escolheu. Amém. E Ele colocou um grande tesouro. Amém. Em vasos de barro. Né? Eu sou fraca, eu sou falha e sou mortal. Por isso que preciso invocar o nome do Senhor. Amém. Né? E o ponto que eu toquei também é que a obra de Deus, ela leva tempo. Amém. Mas o Senhor, Ele está nos encorajando que o que Ele começou, Ele há de terminar. Amém. Né? Eu preciso ter fé nisso, eu preciso crer nisso. Né? E buscar, né? Voltar o meu coração ao Senhor. Amém. Isso é o que o Senhor ele mais espera de nós, né? Buscando o coração, voltando o coração ao Senhor, né? O véu é retirado. Amém. Porque somente o Senhor pode tirar esse véu. Nós temos uma tendência natural de nos esconder, né? De colocar um véu sobre nós. Verdade. Desde Adão se vestiu, né? Ele Sim. teve vergonha da atitude dele e ele se escondeu do Senhor. E até hoje, né? Nós não somos diferentes. Verdade. Até hoje a gente se esconde pelas nossas falhas, nossas atitudes, nosso pecado. Mas o Senhor, Ele está à nossa procura, né? Amém. Ele vai ao nosso encontro. Amém. Ele vai nos chamar, Ele nos chama e não desiste de nós, né? Amém. Amém, pela grande misericórdia. E eu preciso ter fé, eu preciso crer nessa palavra. Né? Por mais que eu esteja desanimada, né? Por mais que eu ainda me sinta fraca, mas o Senhor, Ele é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Amém. Eu preciso tocar nesse tesouro. Né? Eu preciso contemplar, né? Dar mais valor ao tesouro que tem dentro de mim. Amém. Não só em relação a mim, mas também aos irmãos. Né? Parar de olhar o exterior dos irmãos, né? A aparência dos irmãos. Né, e crer que há o mesmo tesouro que foi colocado dentro de mim foi colocado em cada um. Amém. Né? E crer também que o Senhor está fazendo a sua obra em cada um de nós, independente do que a gente esteja vendo.
É né? O verdade. Senhor, Ele está fazendo a sua obra. Amém. Não só Amém. na minha vida, mas na vida dos irmãos. Amém. Às vezes a gente quer ver logo, né? Quer ver logo mudança, a gente quer ver logo, né, atitudes diferentes. Mas a obra, ela é feita aos poucos. Ela é gradual, né? A gente precisa Senhor ver o Jesus. invisível. Aprender a ver o invisível. Aprender a ver o invisível. Na presença do Senhor podemos ver. Ele nos mostra o invisível, né? Amém. Ele não quer que a gente fique olhando só para esse vaso de barro, né? Amém. Precisamos contemplar o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. 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 Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Oh, Senhor E Jesus. até aproveitar para complementar meu compartilhar, né? Isso que a Angélica falou era o sentimento que eu tinha para falar, mas na hora acho que o Heitor brincou aqui, fugiu da cabeça, que eu estava tentando linkar a mensagem da manhã com a da noite. E o irmão Pedro, né, ele falou a respeito uma palavra muito maravilhosa também, assim como essa palavra agora. Ele falou a respeito desse momento que a gente está vivendo ser um momento onde a gente precisa vivenciar o viver da igreja dentro da nossa casa, né? Amém. E quando o Gustavo falou a respeito da edificação da casa, né? Da casa que é construída na areia, né? E a outra foi construída sobre a rocha. A areia, ela é uma edificação, ela pode parecer bonita, né? Pode parecer ali uma casa bem estruturada, bem bonita, mas embora sem estrutura. E é a questão do conhecimento da palavra, né? E linkando com o que o irmão Pedro falou mais cedo, eu ganhei muito é que hoje a gente está tendo a oportunidade de construir essa casa sob a rocha, já no nosso lar, né? O viver da igreja hoje, o Senhor está dando essa oportunidade da gente estar próximo da nossa esposa, próximo do nosso marido, cada vez mais, né, com mais intensidade nesse momento, justamente para que a gente possa botar em prática toda essa palavra que temos recebido todo esse tempo, né? Palavras tão maravilhosas e também a palavra profética atual, né? Para que a gente possa entrar no reino do Senhor, né? Eu fiquei muito maravilhado na palavra mais cedo, quando falou a respeito de apacentar, né? A questão da autoridade ser para apacentar, né? O reino de sacerdotes, né? Amém. Agora, eu acho que eu entendi, assim, de uma forma única essa questão, que o Senhor, ele quer nos tornar reis para poder apacentar. E Amém. isso que falou à noite tem tudo a ver com essa palavra também, né? Tudo isso que o Senhor tem feito para nós, né? Toda a palavra que o Senhor tem dado para nós, irmãos, é para a gente apacentar. É para a gente Amém. edificar uma casa bem fundamentada, né? E não só de aparência. Eu vejo que muitas coisas no meu ver ainda é de aparência. A gente conhece muito a palavra, mas assim, muitas vezes no meu ver diário com minha esposa, com meu filho, eu ainda deixo muito a desejar. Eu vejo que a vida do Senhor precisa crescer muito em mim, né? Eu fui muito até iluminado hoje, porque aqui ao lado nós temos alguns vizinhos que são evangélicos também. E às vezes eu me encontro julgando eles, né? E eu, ao mesmo tempo, vejo assim, tantas vezes que às vezes eu elevo um pouco minha voz aqui. Qual o testemunho que muitas vezes eu passo para essas pessoas, né? E outras coisas também, irmãos, no dia a dia que a gente vê que a gente precisa fazer com que essa vida de Deus, ela
ela se manifeste no nosso viver diário, né? Essa casa, ela seja cada vez mais fundamentada, né? É um trabalho que é árduo, que é difícil, não é fácil. Tem que deixar o seu trabalhar, lapidar, né? Hoje eu pude me arrepender muito aqui Amém. aqui em casa, mas enfim, é maravilhoso viver da igreja, né? É uma oportunidade única que a gente está tendo. A gente tem que abraçar essa oportunidade, realmente, e rever como a gente está edificando, né? Amém. E o que a gente está refletindo, né? Amém. Nossa, Agora acho que eu consegui passar o que eu queria falar mais cedo. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Quem pode fazer uma oração aí por nós? Vou fazer igual o Renato, não. Vou dar uma chance para alguém.